Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E eu tenho essa edição aqui do Círculo do Livro, que é uma edição com algumas notas de rodapé. E não tem texto introdutório, só a introdução do próprio autor das duas edições. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu fui buscar mais um pouco de informações a respeito desse livro e a respeito de alguns fatos. O Victor Hugo ele tenta nesse romance que não é romance, nessa crítica social que não é uma crítica social, nessa historiografia da arte que não é uma historiografia da arte, te fazer pensar a respeito de certos aspectos, a respeito do preconceito, a respeito da forma como a gente enxerga o mundo, das construções e até mesmo da forma com que a gente está acostumado a se comunicar entre os outros. Esse livro ele é de... Eu deveria ter visto isso antes, né? Essa edição ela é de 85. Mas não diz o ano de publicação. Uh, Tem outro título para esse livro, que é a Notre Dame de Paris. E, assim, o Corcunda, apesar de dar título ao livro, ele é um dos personagens que menos aparece. A gente tem que esquecer um pouco tanto o filme da Disney quanto as outras filmografias, até mesmo essa filmografia antiga que tem em preto e branco aqui na capa, para pensar no Corcunda de Notre Dame por vários aspectos. Um deles é que aqui a gente tem uma história sobre preconceito. O preconceito tanto da Esmeralda quanto dos outros personagens a respeito do Corcunda chega a ser bem pesado. Ele é um livro que te faz refletir muito, apesar de não ser feito para isso. Tem algumas partes que algumas pessoas podem considerar meio chatas, principalmente porque o Victor Hugo se aprofunda nas questões da descrição dos prédios e da forma como eles eram construídos, da própria praça. Tem um capítulo enorme aqui sobre o rei da época, o Luís XI, porque assim, o Victor Hugo ele é um romancista do século XIX escrevendo sobre a Idade Média, mas não com aquele olhar preconceituoso. Ele exalta a Idade Média em certos aspectos, principalmente no aspecto arquitetônico. Além que ele fala um pouco sobre a prensa e o desenvolvimento dos livros, o próprio desenvolvimento da escrita em si. Tem algumas reflexões bem grandes assim que a gente pode fazer consigo mesmo, até mesmo com a forma como a gente olha as pessoas. E às vezes a gente se esquece que todo mundo tem um lado sentimental, principalmente as pessoas com deficiência física. Acho bem interessante o Vitor Hugo ressaltar que, apesar do Quasimodo ser surdo, ele se comunica por sinais, assim, com o mestre dele. E, tipo, eu aprendi Libras e realmente é uma coisa bem fundamental no teu dia a dia. Eu acho que todo mundo deveria saber o básico do básico. Outra coisa que eu destaco bastante é que eu odiei o personagem da Esmeralda nesse livro aqui por várias questões, principalmente por essa obsessão que ela tem em relação ao Febo, né? Ela passa por cima de tudo e de todos por esse amor que ela diz sentir por ele, né? O que muitas vezes a gente vê que não é bem verdade e que não é bem um amor, é mais uma obsessão do que qualquer outra coisa. Outra coisa que eu não gostei muito foi que ninguém tem um final feliz aqui. E, tipo, isso é meio complicado num livro que te fez chorar, como me fez chorar muito. Eu sei que a luz tá bem estourada, mas relevem, relevem.
Preparem uns lencinhos, assim, se você for ler. Se for uma pessoa muito sensível, principalmente nas questões. Ele tem um dia, o Quasimodo aqui tem um diálogo com as pedras, porque ele conversa com as gárgulas como no desenho, sabe? Só que aquelas gárgulas não tomam vida, mas, tipo, ele conversa com elas e acaba tendo um diálogo que sai aos prantos daquele diálogo, porque tu pensa assim, minha nossa, ele só queria ser compreendido. Não que ele seja uma pessoa completamente boa. Aqui não existe personagens bons ou maus. Existem pessoas. E nesse quesito de existir pessoas, a gente vê que todo mundo tem um porém, um porquê, uma relação assim. A escrita do Victor Hugo é muito gostosa de ser lida, apesar de ser uma escrita meio difícil, assim. Ela não é uma escrita como a da Jane Austen, que tu pega e vai. Ela é mais truncada. Não que isso deixe o livro ruim, mas isso pode ser para um leitor iniciante um pauso, sim, para continuar a leitura. Ou um adentro para não continuar a leitura, sabe? Eu gostei muito, eu dei 5 estrelas, favoritei. Com certeza vai ser um dos livros que eu vou querer reler daqui a um tempo. A minha dica é: leia com calma, leia no seu tempo, porque tem umas partes aqui difíceis de serem digeridas. E qualquer dificuldade, procura os termos no dicionário. Eu sei que deve ter outras edições melhores desse livro. Acredito que aquela edição da Penguin Clássicos deva ser melhor pelas notas de rodapé. Eu reli Razão e Sentimento naquela edição e eu gostei bastante. Agora, quando eu procurar comprar outros clássicos e tal, eu vou procurar daquela edição, porque eu fiquei muito satisfeita, diga-se de passagem. E é isso, assim, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse livro, se leram, se querem ler, se têm interesse em ler. E vamos conversando aí nos comentários. Um beijo grande e boa leitura.